The Jesus Blues, Carlos. O blues de Jesus. Era um músico ele. Era um filósofo músico. Não, músico não. Não sabes, a gente não sabe se ele não cantava a pregar. Agora há aqui uma grande dúvida. Mas olha, Carlos, estamos aqui para falar deste novo trabalho em nome próprio, Carlos Pinela. Um trabalho do qual acabámos de ouvir da Jesus Blues e que faz parte de um EP com 5 faixas intitulado Domini Non Sum Dignus. Portanto, o que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer, Deus, eu não sou digno. É um trecho de uma oração que é utilizado na missa tradicional. E foi este o título que tu escolheste para apresentar os primeiros 5 temas que se focam em Jesus. Exato. Praticamente, não é? Acho que na liturgia foi a expressão que eu achei que fizesse mais sentido para englobar, neste caso, os 5 temas e os temas abordados. E têm todos eles essa temática em comum. Exatamente. Porquê é que te debruçaste sobre essa figura que é um ícone da religião cristã e que fez com que a propagação dessa doutrina fosse tão intensa ao ponto de, pelo menos na parte ocidental do planeta, não é? Prevalecer um pregador que ele pregava ao bem, atenção, se é que existiu, que há sempre aquela dúvida se existiu, se não existiu, mas se existiu, pregava o bem e, portanto, só queria o bem das pessoas. Porque debruçares-te sobre esta figura e escreveres sobre esta temática que no fundo não deixa de ser a religião em si? Antes de mais, cada dia que passa tenho mais a certeza que Cristo realmente existiu e existe, e inclusive há relíquias em exposição por todo o mundo, em várias igrejas, que provam a sua existência. E digamos que a minha conversão é uma conversão recente. Aliás, até dá para perceber pelas minhas entrevistas anteriores aqui que eu andava meio perdido da vida e graças a Deus que consegui encaminhar-me, e acho que cheguei a um ponto na minha vida que só fazia sentido então expressar-me sobre Cristo, porque não fazia sentido ir falar de coisas do mundo, coisas de estou tão triste. Não, realmente há uma coisa que me move, há algo que me faz ter força todos os dias para me levantar, e essa força é Cristo, e faz sentido então dedicar-lhe Mas atenção, Carlos, a tristeza é momento de reflexão. Claro. Também. Portanto, também faz falta. Sim, há momentos em que esse sentimento inato ao ser humano é importante na sua vida. Claro, e conseguimos também meditar muito enquanto estamos durante essa emoção, digamos, e conseguimos ver coisas que às vezes não conseguimos se não estivermos a passar por elas. Forgive me, Father. Carlos, fazes tudo sozinho neste trabalho? Neste trabalho estou a fazer tudo sozinho. Componho, escrevo as letras, e depois também gravo tudo sozinho. Se bem que por acaso há uma letra, não é deste disco, mas é de uma música que talvez iremos ouvir daqui a nada, que foi uma Maqueta. dica. Sim, foi uma dica que um amigo meu estávamos em chamada, ele disse uma dica, eu disse, tenho que aproveitar essa mais música. Ou menos uma partilha. Exato. E sentes-te bem compor e a escrever sobre Jesus e a fazer uma exploração musical diferente daquelas a que tu estavas habituado a fazer? Sim, de certa forma já estava habituado a trabalhar sozinho, e depois, como eu já tenho tudo organizado na minha cabeça, consigo fazer as guias todas sozinho, e depois é só chegar lá e gravar, e sei que vai ficar mais ou menos como eu quero. E depois sei que também não é um tema que é agradável a toda a gente, então assim, é o meu projeto, eu faço aquilo que eu quero, e quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. É mesmo de qualquer assim. das formas, tu não tens uma preocupação muito grande aqui a nível de produção, de ficar tudo com muitos arranjos, tudo muito elaborado? Eu notei que este trabalho era muito simplificado.
Sim, o estilo de música também que eu fui buscar é uma coisa mais simples, inspirada mais anos 40, 50, 60 por aí. E depois também assumindo que é uma versão mais, não de estúdio, mas mais demo, só para registar a música, também vi que estava só minimamente bem, por isso é direto ao ponto e não é preciso muito. Quanto mais simples, mais pragmático, melhor. Às vezes, É, sim. pode-se dizer que é esta a sonoridade que nós podemos ouvir neste teu trabalho, porque é esse também o objetivo, simplificar. Sim, de certa forma, mesmo que eu fosse a estúdio, possivelmente podia ter mais qualidade de sonora, mas não iria ter mais acrescentos e mais arranjos. E seria sempre dentro deste estilo. E aquela atmosfera também que é captada, é como se tu, por exemplo, estivesses aqui em estúdio com uma guitarra e a cantar, por exemplo. Sim, era um. Poderia ser, apesar de haver mais qualquer coisa aqui nos temas, mas digamos que é uma forma de apresentar a canção sem grande complexidade e que possa ser executada por quem quiser. De certa forma, quando estou a captar música, é quase como se estivesse a captar a emoção que estou sentindo naquele momento. Seja quando estou a tocar a bateria, tenho que estar mentalizado que estou na bateria. Tanto que eu gravei por instrumentos. Quando estou no baixo, já estou mais num ok. Tenho que estar aqui, não se vai ouvir tanto este instrumento, mas tenho que marcar aqui, por exemplo. Depois a guitarra já tem que se ouvir mais. A voz é quase como conta a mesma história, mas sempre de perspectivas diferentes, porque estou nos instrumentos todos, basicamente. Jesus apareceu e salvou-me. Bem, a verdade é que a palavra de salvação pode estar sempre presente, é só nós querermos, não é, Carlos? Claro. Nós às vezes temos de ter aquela crença, aquela força, aquela vontade para atingir os nossos próprios objetivos. Portanto, também depende muito do nosso interior, como nós funcionamos, não é só do exterior. Muitas vezes nós não podemos apenas ligar às nossas emoções e saber de facto onde é que está a verdade e ter uma abordagem mais lógica e realmente perceber o porquê de ser assim não assado. Então, sim, estou totalmente de acordo. Tu és uma pessoa muito emotiva, por natureza. Depende. Depende. Depende das ocasiões. Às vezes, quando não devia ser, sou, e vice-versa. És uma pessoa que reage por impulso? Mais uma vez, quando devia, às vezes não sou, e quando não devia, muitas vezes, principalmente no trabalho. Principalmente Funcionas um pouco ao contrário daquilo que deveria ser a tua forma de ser. Às vezes. Às vezes. Ou Sim. seja, o comportamento às vezes não é o mais indicado. É precisamente o contrário daquilo que tu gostarias que fosse, mas por impulso, de uma forma assim espontânea, reage sem ponderares muito bem as situações. E às vezes até mesmo posso não preferir as palavras, nem deixar aquilo vir cá para fora, mas o pior é que não, é que cá dentro às vezes já estou a ferver e não devia. Mas pronto. Todos nós temos de ferver às vezes, não é? Digamos que a fervura purifica. Sim, depende. Por exemplo, se eu estivesse na rua e tivesse alguém a fazer mal à minha família, tinha que ferver e tinha que arrebentar aquela pessoa. Agora, ferver purifica. Ferver os alimentos purifica, limpa tudo. Claro. Portanto, a fervura às vezes é necessária, não é? Sim, sim. Também, de certa forma. E este teu trabalho acaba por acalmar-te interiormente e fazer com que tu tenhas uma postura diferente. Isto ajudou-te a refletir nesse aspecto, como é que tu eras, como é que tu deverias comportar-te ou reagir em determinadas situações, em determinadas alturas, porque a verdade é que é esta: nós, para crescermos, vamos aprendendo a controlar os nossos próprios impulsos. E às vezes é preferível não ligarmos do que propriamente dar importância e alimentar ainda mais o conflito. Eu diria que este disco não foi uma forma de eu, de certa maneira, acalmar-me e melhorar, mas acho que foi mais uma consequência desse processo que já tinha começado anteriormente e depois transmite-se no disco, nas letras, nas músicas, na melodia e na forma como expressa então essas experiências, não é? Este é um disco de experiências vividas em que tu retratas a tua própria calmia.
Sim, basicamente toda a música que eu escrevo tem que ser alguma coisa baseada em algo que eu tenha experienciado. Não consigo contar coisas que não são minhas. Tenho que transmitir o que eu senti, porque só eu sei como é que eu sinto. E já tive pessoas que realmente confirmaram, e às vezes mesmo eu escrevo músicas e passado anos vou ouvi-las e realmente consigo voltar àquela altura e sentir aquilo que senti na, na altura que escrevi. Carlos, cá estamos de volta. Ouvimos Jesus é a solução antes dos comerciais e depois The Night We Met the Devil. Portanto, português e inglês neste teu primeiro registro, é nome próprio, portanto, um registro bilingue. O que é que te facilita mais? A língua de Camões ou a língua de Shakespeare para a escrita, para te expressares? Eu acho que Desculpa, já que em termos de composição a estrutura está lá, portanto o método é exatamente o mesmo, só o idioma é que muda. sim, basicamente tem a ver com a facilidade com que escrevo, e às vezes fazia mais sentido algumas expressões em inglês e outras em português. Não há assim nenhum motivo super artístico que a malta às vezes gosta de inventar, não, é simplesmente foi uma questão de prática e que às vezes fazia mais sentido fazer em português, outras vezes em inglês. Não há assim nenhuma razão em especial, digamos. Nem te preocupa o facto de utilizares ora uma língua ou outra? Não, o que interessa é que se as pessoas conseguirem perceber a mensagem, mesmo as pessoas que não falam português, hoje em dia é tão fácil ir ao Google Tradutor e traduzem e... Às vezes as traduções não são as melhores. Não, é verdade. Mas também as letras estão todas Às vezes disponíveis são as online. melhores. Mas Ajuda pelo claro. menos a compreender o sentido da mensagem. Portanto, aí está muito bem. Mas o Google, de facto, o tradutor ajuda, mas nem sempre da melhor forma. De qualquer das formas, se for para nós entendermos aquilo que estamos a tentar perceber, não é? Sim. Noutra língua, é claro que ficamos com uma ideia da mensagem, Claro, depois, inevitavelmente. a música também sendo uma linguagem universal ajuda bastante a pessoa a perceber as emoções que estão a ser transmitidas, digamos. E as emoções, exatamente, através da música, sendo uma linguagem universal, tocam qualquer pessoa. Depois, em termos líricos, completa-se. Claro, eu conheço músicas que de antes não percebia as letras e até mesmo músicas que eu tinha escrito, mas às vezes não tinha letras e improvisava. Quando realmente a música ganha uma letra, a música ganha de facto uma identidade muito mais forte e que realmente diz: não, eu estou aqui e estou a dizer isto. Ou seja, não é só para marcar presença, como músicas de hoje em dia, de pops e essas coisas. Eu percebo. Eu percebo exatamente aquilo que tu queres dizer. Ou seja, tu tentas também transmitir uma mensagem. Pronto, com uma banda sonora. Sim. Com, digamos, uma mensagem em que a música serve de ignição para que a pessoa possa entender melhor e de uma outra forma que não seja monótona aquilo que tu pretendes dizer. Sim, até pretendes transmitir através da música. Neste disco parece que o ritmo vocal é muito quase falado e não tanto cantado. É mais direto ao assunto e a música está lá só de facto. Muitas vezes é quase tipo, não é bem uma declamação, mas exatamente como tu dizes, uma narrativa, talvez. Sim. Por exemplo, a música que a gente acabou de ouvir não se pode dizer que tem propriamente um refrão. Essa é outra das coisas que tu também não te preocupas muito, que é obedecer àquela estrutura universal da composição para uma canção. Não fazer a tal estrofe, depois a ponte, o refrão, vem o sol, vem Sim. a estrofe, vem a ponte, vem refrão. Acabou. Portanto, é mesmo como se fosse um diálogo que tu estás a ter contigo próprio, mas em voz alta. Este disco também foi muito influenciado por country e há uma característica que eu gosto muito do country, que é às vezes a ausência do refrão. Ou seja, em vez de termos um refrão, o final de cada verso às vezes é uma frase repetitiva que repete-se
no final de cada verso, e é de facto essa melodia que vai ficar depois na cabeça das pessoas. E no terceiro tema, o Jesus apareceu-me e salvou-me, basicamente não tem refrão, mas é de facto aquele último verso que está sempre a repetir a mesma melodia, é de facto essa melodia que vai ficar depois Tu na cabeça. escolhes os versos que entendes devem ser repetidos? Sim, escolho, São tenho aqueles esse que cuidado. têm o conteúdo mais forte da canção em termos de mensagem? Sim, e controlo, neste caso já ouço música e já sou músico há algum tempo, e já é um cuidado que eu procuro ter, que é que parte da música é que eu quero que seja realçada para que as outras consigam então quase elevá-la, digamos, e sobressaí-la, encaminhar as pessoas para aquela parte. Aquilo que tu pretendes, portanto, é a elevação da mensagem, com foco num determinado verso que é o ponto-chave de cada uma das canções. Sim, pode-se dizer que sim. E aquelas canções que a gente agora vai ouvir e que não fazem parte deste disco e que são maquetas que tu gentilmente cedeste para que nós pudéssemos também ouvir, seguem esta filosofia? Não, já são músicas que abordam outros temas, e que possivelmente vão estar gravadas num próximo disco deste projeto, sempre mais ou menos dentro desta vertente sonora. Há aí uma que está um bocadinho mais alta, digamos, mais agressiva, mas Em mas termos sim. musicais, mais agressivo. Mas, Carlos, aqui importa também nós esclarecermos uma coisa para que se possa entender, porque é que vamos passar agora temas, 3, que ainda estão em maqueta, são demotapes. Demotape é uma palavra muito gira, que era maqueta em cassete áudio. Lembro-me bem desse formato. Também eu. Excelente formato. E tenho muitos com esses registros. Chamavam-se também registros magnéticos. Os RMs, como nós utilizávamos na rádio antigamente. Era giro, era giro. Agora quase nem é o CD, nem o vinil. O vinil está. É muito o suporte digital, de certa forma é prático, mas que não materializa a arte, enquanto música não materializa, porque a música é uma forma de arte e, portanto, deve ser materializada no formato físico para ter substrato enquanto arte. Claro. Porque senão fica no abstrato, apenas no digital. Daí tu teres o registro físico de Domine non sum dignus. Claro, e acho que é importante também imortalizar a música no formato EP, físico. mesmo em CD, mas formato físico, para ser palpável. Porque se um dia os servidores, a gente não sabe, se os servidores forem abaixo, as pessoas não vão conseguir ouvir a música, e assim com o CD a música está imortalizada. Exatamente. É uma forma de deixar materializado aquilo que tu crias. Exato. Não é querias de querer, mas querias de criar. Exato. Não haver confusão com o português. Carlos, então, relativamente àquilo que nós ouvimos neste Domine non sum dignus, é um disco temático. Sim, sobre aquilo que nós temos estado a falar, Jesus ou a religião. Basicamente são experiências da minha conversão. E estes 3 temas que nós vamos ouvir, um de cada vez, não vão ser seguidos. Vamos começar por um que é bastante sugestivo, A Man Got to Do Man Things. Já vai fazer parte de um próximo trabalho teu com outra temática. Sim. E podes falar sobre essa nova temática? Posso. É uma temática que é... O título que eu estava a pensar dar a esse EP seria algo do género Uma Mensagem para os Homens, em que eu tento transmitir e retratar valores masculinos e que qualquer homem pelo menos devia seguir, e não darem a fazer essas coisas que andam a fazer hoje em dia, que é melhor não dizer mais nada. Vamos ficar... E há muitos, não é? Sim, e há muitos. Há muitos. A man gotta work with his tools, following his own rules. Don't let your life be ruled by fools. Cause a man gotta do man things. When you have a flat tire and they're all retired, it's not replaced by desire. A man gotta do man things.
do robbery. Austria now my property. Woman and children stay out of this misery. Cause a man gotta do bad things. Honey, look out for our son. I promise it will be fun while I serve my country again. Cause a man gotta do bad things. When I get old, my body I cannot hold. Always remember what I told. Man gotta do bad things. Man gotta protect his family, his house, his territory. A man must have a job to support his home. I ain't saying that all men gotta be like that, but a man gotta be a man. You know why? This man gotta do bad things. There are men that they're not a waste of time, a waste of love. They're not good husbands, good fathers, good sons, or even good workers. And they're not good. You know why? Because the man gotta do bad things. Rui Orlando, pela primeira vez em nome próprio, no Coliseu dos Recreios. Dia 19 de novembro, com Bárbara Bandeira, Badocha, Jorge, Ari e Seth Tanzi. Eu ainda choro, não conto a ninguém, mas à noite choro. Finjo que sou forte, mas é só do Rui Orlando, concerto de apresentação do álbum Consagração. Não conto a ninguém, mas à noite choro. Com o apoio da Popular FM. Quer ser a diva do mês? A beleza, de acordo com a sociedade, está bastante afastada do que deveria ser. Vemos aquelas pessoas e dizemos: uau, eu quero ser assim. Mas falta dinheiro, tempo, motivação. Agora o Salão Mira e a Popular FM vão fazer de si a mais bonita, a diva do mês. Oferecemos uma transformação completa no cabelo para se sentir bonita, para a motivar, para se sentir uma diva. Inscreva-se já pelo geral@popularfm.com ou 91632 1185 91632 1185 e conte-nos a sua história. Não se esqueça de si. Seja uma diva. Salão Mira e a Popular FM, juntos pela beleza do bem. 90.9 Boa música. Popular FM. Catedral do Rock. Ao domingo, das 22 às 24 horas. Carlos, de regresso. Esta tua vontade em te converteres e em utilizares uma nova linguagem para comunicar através da música vai ter continuidade neste Domine non sum dignus, mas se calhar não tão direta. Se calhar essa continuidade, portanto, o tipo de mensagem que tu queres fazer passar, aquilo que tu queres dizer às pessoas, se calhar por aquilo que nós estamos a perceber já do primeiro tema que ouvimos, não vai ser tão direto, tão imediato. Ou será? Impressão minha. É assim, sendo eu um católico, não um discípulo de Cristo, indiretamente a mensagem vai ter sempre uma base. Só que posso não me reclinar diretamente a falar de Cristo, mas posso falar de coisas do mundo, posso falar neste caso de como é que o homem tem que ser homem, e na música, nas músicas a seguir posso sempre fazer uma crítica social, uma crítica política, uma crítica à psicologia humana, mas sempre com essa base da palavra, digamos. Portanto, o próximo trabalho vai ser um trabalho mais de observação do que propriamente este primeiro registro, que é um registro mais direto em termos de mensagem de Cristo. Sim, pode ser que sim. Portanto, vai ser o teu olhar crítico sobre muitas coisas, baseada na tua crença. Portanto, esse olhar é baseado na tua crença, mas digamos que a forma de comunicar vai ser diferente. Sim, posso, lá está, nos sons posso às vezes mandar umas dicas, mas a base vai ser sempre essa, vai ser sempre o ideal que está inserido na palavra, e depois a partir daí
com aquilo que eu observo, vou aprendendo muito. E se a gente conseguir aprender com os erros dos outros em vez dos nossos, também ajuda. Sim, se nós notarmos que há erros de alguém e se nós temos essa percepção de que alguém errou, é porque nós não queremos errar como essa pessoa errou e, portanto, se a Exatamente. pessoa errou e se nós detectamos o erro é porque nós temos essa consciência de evitar que nós próprios façamos o mesmo erro que a outra pessoa fez. De qualquer das formas, também aprendemos com os nossos. Sim. Às vezes muito. A gente- E às vezes da pior forma. Acontece Exato. com toda a gente. Às vezes da pior forma. Portanto, não é, ninguém está imune aos erros. Claro que não. Errar é humano e a humildade está em reconhecer o erro. Quando a Exatamente. pessoa erra, portanto, ter essa humildade, ter essa dignidade, a coragem de assumir que errou e retificar o erro. E já Porque que erramos- não há erros que não possam ser retificados. Se nós quisermos, conseguimos sempre. E há erros que, já que a gente os comete, que consigamos então depois olhar para trás e realmente perceber o que é que estava mal e fazer tudo para não voltar a E até cometê-los. podemos melhorar. Claro, é sempre esse o objetivo. No, I ain't gonna get drunk, 'cause that's for kids. No, I ain't gonna get drunk, 'cause I follow my creed. No, I ain't gonna get drunk, 'cause that's for kids. No, I ain't gonna get drunk, 'cause I follow my creed.
get drunk as I follow my dreams. I ain't got drunk. Carlos, tu tens sempre uma perspectiva muito pessoal sobre aquilo que escreves, em termos de letra mesmo, não é compor, mesmo a escrita. Já falámos aqui que estas maquetas são um olhar mais acutilante sobre aquilo que tu vês, que nos rodeia e que tu achas que não está bem e criticas. Uma crítica construtiva, mas também tem muito de pessoal. Sim, Digamos que há muito de ti em cada uma das canções. e nem podia ser diferente. Obrigatoriamente teria de ser. Na minha maneira de ver, nem podia ser diferente. Que o projeto em si já começa com o meu nome e é a minha música, é uma maneira de eu partilhar o que eu penso, o que eu acho. Então, se não fosse para depositar o que há de mim nas músicas, nem valia a pena estar a fazer música, sinceramente. E além disso, estás sempre receptivo a uma boa conversa, uma boa discussão. Claro, isso sempre. Sempre, conforme nós estamos aqui a conversar. Exato, claro. Sempre uma boa conversa sobre variados pontos de vista. Aliás, aprendemos sempre a conversar. Sim, Sempre. Há sempre qualquer coisa que fica, não é? E eu hoje espero que fique aqui o nome do Carlos Spinella, também o disco, o Domi non sum dignus. O meu latino nunca é muito bom. Dizem que é o latim uma língua morta, mas é frequentemente utilizada. não, está bastante viva. Felizmente. Neste contexto, portanto, aqui neste contexto musical, aliás, dentro do black metal, penso que até é bastante utilizada, frequentemente utilizada. Portanto, há sempre essa utilização do latim, que apesar de é uma língua morta porque não é falada por nenhum país, mas que é bastante utilizada. Podia ter ficado efetivamente uma língua morta se a Igreja Católica não tivesse preservado na liturgia, por causa da missa Mas tradicional. continua a ser e continua utilizada, mas não é uma língua oficial de nenhuma nação. Não, Por não. isso fala-se muito na língua morta, mas que nunca morre, está sempre presente, não é? E esse é um dos aspectos que também te seduz. Sim, de certa forma, sim. É como a fé nunca morre. Exatamente. Exatamente. Já estamos sintonizados, não é? Há coisas que nunca morrem em nós. Eu acho que o ser humano, se tiver uma grande vontade dentro dele próprio, em querer, e principalmente o bem dele e o bem das outras pessoas, portanto tem que ser comum, tem que ser algo generalizado. É uma forma de demonstrar que está bem consigo próprio, está bem com Sim. os outros, está bem na sociedade, não é egoísta, e isso é fundamental para uma sobrevivência adequada. Há uma frase que eu gosto muito num filme, que é lá do o Cavaleiro das Trevas, que o Joker diz que as pessoas nos seus últimos momentos de vida é que vão mostrar quem realmente são, porque muitas vezes a gente pensa que somos convictos e que eu acredito nisto, mas depois, quando chega a hora da verdade, é que vamos ter que realmente ver até que ponto é que a pessoa é convicta ou não. Aliás, eu gosto muito do Joker, gosto muito do Enigma, acho que eles têm observações bem pertinentes. O Batman é muito sério. Carlos, para fechar, isto parece quase Gostava também só uma de- contradição, não é? É. O I walk in hell. I walk in hell. Gostava de Os dias. Gostava de deixar cumprimentos aqui, mandar um beijinho à minha mãe, um beijinho ao meu pai, um grande beijinho, um abraço ao meu irmão. Gostava também de mandar beijinho aos meus avós, um grande abraço ao meu sobrinho e um beijinho à minha afilhada. Gostava também de mandar um grande abraço para um amigo meu extremamente barbudo, and a huge hug to a kind friend in Dubai. Corrigir o título. I woke up In in hell. hell. Assim é que está correto. Carlos, tudo de bom, sempre presentes. Um abraço. Sempre. Even if you think you are, honestly, I can feel anything. I had my soul saved and I risked everything.
feelings are fake. Any choice I take. Burning my weed and I burn my soul. All of this in the name of rock and roll. What's going on? No one can tell. They push me away and I woke up in hell. Getting hot here. All I smell is fear. Where am I? What the hell? Oh wait, I'm in hell. I'm putting my weed and I burn my soul. All of this in the name of rock and roll. What's going on? No one can tell. They put me away and I woke up in hell. Horas. Não importa se é compra do dia, da semana ou do mês. Se quer economizar, ao Supercentro